Uma coisa que as pessoas questionaram quando foi divulgado o primeiro pôster dessa última temporada foi a ausência do Eren nessa imagem. A gente viu toda a tropa de exploração, pelo menos os remanescentes, nessa imagem, sendo que onde estaria o Eren, né? Já que ele é a figura principal desse mangá, né? Na verdade, a gente teve um pôster extra, né? A gente teve 2 pôsteres onde o Eren ele tá em evidência, mas quando a gente tem o pôster onde a gente vê a tropa de exploração, ele não tá presente. Então, cadê o Eren? E agora, essa semana, já que o Eren ele foi revelado, o novo visual dele pós-timeskip foi revelado, a gente teve a adição dele nesse mesmo pôster, né? Muito maneiro que eles tenham feito isso, essa adaptação desse pôster. E o segundo ponto aqui, falando aqui em adaptação, pelo visto a cena tão importante que foi cortada do terceiro episódio dessa última temporada foi adicionada. Foi o terceiro ou foi o segundo? Acho que foi o segundo episódio, foi agora adicionado nesse episódio 4. Ficou um pouquinho deslocado, porque a cena da Pieck, quando ela tava andando, assim como ela anda na forma de titã dela, ficou um pouco deslocado nesse episódio, porque o contexto era introduzir a personagem, né? Quando ela foi apresentada e mostrar não só a dificuldade que ela tinha para andar, tanto que ela tava usando uma muleta para auxiliar ela, mas também mostrar que ela realmente acaba se tornando um vício. Ela ficou tanto tempo na forma de titã que aquilo se tornou um vício para ela, né? Então, toda essa informação e esse quadro, essa cena em específica, ela fazia muito mais sentido naquele contexto daquele episódio. Mas tudo bem, eles decidiram colocar de forma um pouco mais isolada, só para não desperdiçar a cena, provavelmente. De qualquer forma, a cena aconteceu no fim das contas. Mas antes da gente falar do episódio em si, lembrando novamente da parceira aqui do canal, a Crunchyroll, galera. Todo o anime de Shingeki no Kyojin está disponível na Crunchyroll para você poder assistir. Funciona da seguinte forma: os episódios novos eles saem aos domingos, às 5h45 da tarde para os assinantes Premium. E uma semana depois, esses episódios eles são liberados para todo mundo, ou seja, todos os episódios anteriores eles estão disponíveis sem você precisar fazer nenhum tipo de assinatura, só tendo que assistir os anúncios, assim como acontece aqui no YouTube. E não só todas as temporadas de Shingeki no Kyojin estão disponíveis na Crunchyroll, mas também tem um catálogo enorme de animes para você acessar, desde os mais populares até os animes de temporada que costumam sair de 3 em 3 meses, né? Então, se você quiser assistir pela Crunchyroll e quiser conhecer também os planos, é só acessar o primeiro link na descrição, assim você pode também ter acesso a 14 dias de graça para testar qualquer um desses planos e assim poder maratonar o que você quiser sem precisar assistir nenhum anúncio. E depois, se você quiser continuar com a assinatura, é só manter ela. Beleza, galera? O link vai estar na descrição para você que quiser conferir. Galera, esse episódio ele foi muito um episódio de preparação de terreno, né? Para algo gigantesco que tá para acontecer no episódio que vem. O episódio que vem, que vai adaptar o capítulo 100 do mangá de Shingeki no Kyojin, que foi um capítulo marcante demais, que se chama Declaração de Guerra. E por enquanto, nesse episódio, a gente teve a preparação para esse terreno, a gente teve introdução de personagens novos, né? A família Taibar finalmente aparecendo e a gente conhecendo como é que funciona, né? O que é de fato essa família, qual a relação que ela tem com o reino de Marley, e algo que parecia muito mais distante, né? Apesar deles serem personagens novos, né? Eles já tinham sido comentados ali, episódios passados, mas agora a gente vendo eles de fato, a gente percebe que a relação dessa família com o reino de Marley é muito mais íntima. Na verdade, não é simplesmente uma família que permanecia completamente isolada, mas sim uma família que por trás dos panos também assumia um comando do próprio reino de Marley. Então, muito dessa relação na prática acaba ficando no imaginário da gente, né? Porque muito pouco é explorado na prática para a gente ter uma real noção de como funciona essa relação entre essa família e o reino de Marley, né? A gente sabe que é uma família que tem extrema influência no mundo, né? A gente já viu isso claramente nesse episódio também com a presença do Willy Taibar. Ele tem uma popularidade gigantesca com os líderes mundiais, né? Com o resto do mundo, mas muito dessa relação na prática acaba ficando realmente no nosso imaginário, porque até mesmo mais pra frente não é uma relação que vai ser muito mais aprofundada do que isso, né? Vocês vão entender depois já nos próximos episódios. Mas, por enquanto, a gente teve essa relação pelo menos sendo apresentada, e algo que foi dito é que a família detém o poder do Titã do Martelo de Guerra, né? E isso é muito importante porque surgiu até uma pequena brincadeira, né? O Willy Taibar, que é o personagem representante ali dessa família, né? É a figura principal dessa família, ele acaba brincando: e aí, comandante Magaff? Você já descobriu quem é o portador do Titã Martelo de Guerra? Quem você suspeita, né? Aquele clássico
tem um presente pra você. Você consegue adivinhar o que é? A princípio, o que a gente imaginaria que seria o Titã do Martelo de Guerra estando em posse do próprio Willy Taibar, já que ele é a figura principal, na verdade, pode ser que não seja tão verdade assim. E é muito curioso que a gente já tenha visto o visual do Titã Martelo de Guerra no trailer, mas pelo visual do próprio Titã, a gente não tem como ter uma noção, a gente não tem como fazer uma comparação real com a fisionomia, né? Falar personalidade, com a fisionomia dos personagens dessa família. Então não tem realmente como a gente conseguir adivinhar até então. Galera, isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal. Até na hora que o Willy Taibar ele fala sobre quem seria o possível portador do Titã de dentro da família, a gente vê, né, um shot ali dos familiares, a gente vê velhinho, a gente vê criança, a gente vê empregada, a mãe, a porra toda, e a gente não tem a menor noção de quem pode ser, porque é um bolo de gente e realmente é completamente aleatório. Mas é uma brincadeira interessante pra gente começar, né, a tentar especular. Obviamente, né, quem já leu o mangá tá ligado quem é, mas por enquanto aqui vamos tentar manter sem spoiler para não estragar a experiência de ninguém. Agora, sobre o próprio Willy Taibar, a gente viu que ele é um cara extremamente popular, como eu falei, mas ele é um cara também humano. A gente viu que ele assumindo essa responsabilidade agora de tentar reunir os líderes mundiais para assim fazer uma declaração de guerra, tentar unir esses líderes em prol de um inimigo em comum, que seria os Titãs, né, os Eldianos de dentro da Ilha de Parades. A gente vê que ele não é um cara, um ditador completo, né, como a gente costuma ver aqueles clássicos líderes ditadores, né, que vão lá e simplesmente vão dar aquele discurso grandioso para países, para exércitos inteiros e vai falar aquilo na maior naturalidade do mundo. Ele, por mais que tenha uma certa facilidade, né, de lidar ali com o público, a gente viu ele naquele coquetel ali, né, naquele coquetel prévio ali, antes do principal anúncio, né, a gente viu ao longo do episódio ele conseguindo interagir com a galera, todo mundo ali festivo lá com a presença dele, feliz com a presença dele, mas a gente vê que aquilo não é, o personagem ele não é um completo frio e calculista, né, isso é algo que eu vou falar aqui também em relação ao Eren, mas o Willy Taibar, ele não é esse cara. Ele é simplesmente o cara que vai precisar assumir o comando, assumir a responsabilidade de fazer essa declaração de guerra, de fazer esse anúncio de uma próxima guerra mundial, praticamente, né? Isso não é pouca coisa. Então o personagem ele tá ali com a mão tremendo quando ele fala com o comandante Magath, ele não tá ali em completa sanidade, ele tava realmente um pouquinho nervoso com a responsabilidade do que ele sabia que precisava fazer. Inclusive no meio da conversa é falado sobre a estátua de Eros, e essa estátua é muito importante porque ela não é colocada ali à toa. É uma representação de um provável, de um possível, de um hipotético herói que salvou o reino de Marley, né, do Titã, do demônio da Terra, né, assim como é chamado. Isso não aconteceu exatamente da forma como é ilustrada naquela arquitetura, né, naquela escultura. Na verdade foi um pouco diferente, mas aquilo aconteceu. Aconteceu de uma maneira um pouquinho diferente na prática, mas de qualquer forma o ponto principal aqui é eles terem esse símbolo, eles conseguirem fortificar esse símbolo, porque é muito importante vocês terem, por exemplo, um exército que consegue se inspirar em alguém que teve esse grande feito, né? Então, naturalmente, né, mesmo que o personagem ele tenha tido esse nome ou não, porque eu acho que, se eu não me engano, a gente não sabe exatamente se o nome da figura real que realizou esse feito era realmente Eros, mas mesmo assim é importante que eles cultuem, né, não só esse símbolo de heroísmo pro próprio exército de Marley, mas também a gente já viu isso na prática, né, acontecendo de forma geral, toda essa manipulação, toda essa doutrinação que a gente vê até em cima dos Eldianos, né, nos próprios Eldianos, para eles odiarem os próprios Eldianos. E claro que a estátua de Eros, com esse nome, né, faz referência ao deus grego Eros, também de mesmo nome, que no caso deu origem à palavra herói, né, ou no caso a palavra hero em inglês, mas que surgem também tudo dessa mesma mitologia grega. Na noite do evento, ali no coquetel prévio, ali, né, servir a galera antes do anúncio principal do lado de fora, a gente vê o pessoal trabalhando, as criancinhas trabalhando como garçons. E um detalhe nessa cena, o detalhe mais importante nessa cena, além da própria relação, além da própria interação do Willy Taibar com aqueles líderes mundiais, que é importante ser estabelecida para a gente entender realmente como funciona na prática, é um pouco dessa relação, mas a gente vê também a Gabi, se eu não me engano é a Gabi ou é o Falcon? Na verdade acho que é o Falcon, né? Ele suja o kimono de uma mulher. E essa mulher, ela não é uma pessoa qualquer. Se vocês repararem no kimono dela e as outras crianças elas repararam no símbolo que tinha naquele kimono, aquele kimono na época em que o capítulo ele foi lançado no mangá, muita gente teorizou que aquele símbolo se assemelha à palavra A. Será que tem alguma coisa a ver com os Ackerman?
fica aí o questionamento, né? Fica aí a possibilidade. Será que tem alguma coisa a ver com a Mikasa? Com o Levi? Será que tem alguma coisa a ver? A gente viu que a fisionomia daquela personagem dá claramente para perceber que ela tem olhos puxados, né? Possivelmente uma pessoa asiática, até pelo próprio nome também. Se a gente reparar, se a gente lembrar do fato de que a Mikasa ela é mestiça, filha de um Ackerman com uma mulher asiática, e aí, o que será que pode ter, né? Qual será que seria a possível relação entre essas pessoas, né? Só vou dizer isso, não vou aqui dar o spoiler completo, mas eu só queria aqui dar aquela provocada em vocês, pra só vocês ficarem atentos mesmo. Do outro lado de tudo isso, a gente vê o Eren novamente conversando com o Falco e ele pedindo pra distribuir carta, né? Querendo mandar carta pra família dele. Quem será que seria a família de fato, né? Parece que não foi só uma carta, parecia que era na verdade um pequeno costume ali, pelo visto. Então, será que ele estava se comunicando com a tropa de exploração que a gente viu ali? A gente não viu ainda, é curioso isso, né? Porque, se eu não me engano, no final do primeiro episódio, né? Depois, naquelas cenas dos créditos, a gente vê o Jean, o que seria pelo menos o Jean, hipoteticamente, o Jean ali depois do time skip ali também infiltrado, né? Então a grande pergunta, será que ele estava realmente em comunicação com a tropa de exploração? Por que ele não tá junto, infiltrado, como a tropa de exploração também está infiltrada, né, com aquelas roupas, etc, assim como o Jean se mostrou também, né? Por quê? O que será que está acontecendo? Mas depois que o Falco sai, vem uma figura muito familiar, que é o próprio avô do Eren. Muito legal que a gente tenha visto o avô do Eren, que a princípio pareceu que chegou ali com toda a malemolência ali, com toda a sabedoria, quase que passava a impressão de que ele sabia de tudo, que ele reconheceu o Eren, alguma coisa assim. Eu senti aquilo, mesmo que eu já tenha lido o mangá antes, eu senti essa impressão, eu tive essa impressão agora vendo esse episódio, né? Mas depois a gente viu que o velho tá doido. A gente viu que o velho realmente também sofreu com tudo que ele causou, pelo menos indiretamente, ao filho dele, né? Então ele lembra de tudo isso, ele começa a ficar ali fora de si, é muito importante. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é, essa personalidade atual do Eren, frio e calculista, o que vocês acham disso? Porque na época do mangá, como a gente não viu uma transição tão gradual, né, desse time skip, e a gente já pegou o Eren depois desse time skip agora, com essa personalidade diferentona, frio e calculista, eu demorei um pouco, confesso pra vocês, e muita gente também demorou um pouco a digerir essa nova personalidade do Eren, porque na nossa impressão simplesmente passou 1 mês, 2 meses de capítulo e a gente logo teve o Eren tendo mudado quase que completamente. Pra mim ainda soa estranho ele conversar com o avô dele, ele saber praticamente, né, que era o avô dele, e ele não esboçar reação nenhuma, por mais que a necessidade fosse ele atuar pra não entregar o papel que ele estava atuando, mas ainda assim, ele ser tão frio e calculista assim, não demonstrar nenhum grau mínimo de surpresa, ainda é algo meio esquisito pra mim. Inclusive, depois que o avô dele despiroca completamente e é levado pelos outros médicos, a gente vê o Eren ele jogando uma bola de beisebol pra cima. Isso é muito importante, porque na hora o que estava sendo discutido era sobre família. A gente viu que o Eren ele estava conversando com o avô dele e toda a discussão era sobre família, né? Do Eren voltar para a família dele ou não. No caso, o avô dele também falando dos arrependimentos que ele sente em relação à família dele, ao filho, às filhas, os filhos dele. Então tudo isso estava sendo discutido ali na hora. E o Eren ele jogar a bola de beisebol pra cima não foi à toa, só que não ficou tão claro assim no anime. No mangá, isso foi uma pequena diferença aí que teve, mas que no mangá ficou um pouco mais claro. Inclusive, de forma geral, esse episódio foi muito bem fielmente adaptado, né, no material original do mangá, mas essa cena eu acho que valeria a pena dar uma destacada aqui, porque a gente viu, no caso, no capítulo referente ao que foi esse episódio, quando a gente via os guerreiros interagindo, né, os guerreiros de Marley interagindo uns com os outros, a gente viu o Zeke jogando, né, brincando um pouco de beisebol com o Colt, que é o irmão mais velho do Falco, né? Eles estavam brincando de beisebol e a gente sabe que o Zeke ele tem um costume muito grande de brincar e de jogar beisebol, né? Tanto que a habilidade principal dele quando ele se transforma na forma de Titã é conseguir ter os arremessos dele, né? E isso não é por conta do Titã bestial por si só, isso é por conta dele. Ele gosta desse esporte e, mais uma vez, a gente viu o Eren jogando essa bola de beisebol pra cima, enquanto no mesmo capítulo, ou que seria o mesmo episódio, a gente teria que ter tido aquela cena do Zeke brincando de beisebol também com o Colt, né? Então a gente sabendo que o Zeke é meio irmão do Eren, isso faz total sentido. E no finalzinho do episódio, logo depois dos créditos, o Reiner indo direto pra Toca do Lobo, cara, foi perfeito a arquitetura, né? O local onde aconteceu esse encontro, porque
faz total menção, né? Como se o Reiner, ele realmente tivesse caindo numa armadilha, indo lá feito bichinho lá inocente, indo lá próximo daquela gaiola, e aí a gaiola vai lá e fecha com o predador dentro, né? Direto na toca do lobo, na boca do lobo, e lá está o Eren. Cara, muito legal de verdade. Esse encontro dos dois é muito marcante. E a declaração de guerra, que é o título do próximo episódio, também vai ser extremamente fenomenal, só que infelizmente só vai ser passado daqui a 2 semanas. Se eu não me engano, semana que vem a gente não vai ter episódio nenhum, vai ter uma pausa ali, né, pra daqui a 2 semanas. Cara, meu Deus, logo esse episódio sendo daqui a 2 semanas, mas enfim, uma hora ele vai chegar. Só queria lembrar, galera, mais uma vez, quem ficou até o final desse vídeo e não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreva pra assim poder acompanhar junto, a gente poder acompanhar junto essa jornada. Eu tô sempre trazendo vídeo de Shingeki no Kyojin aqui pra vocês durante essas semanas de lançamento, né, dos episódios, e aproveitar também para ativar o sininho para receber as notificações desses próximos vídeos e não perder nada. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!